Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos com um atrasozinho, né? Porque houve um problema técnico, mas já vamos dar início à nossa palestra do projeto Segundas de Primeira. Esse projeto acontece na Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical, toda primeira segunda-feira de cada mês, e tem por objetivo apresentar trabalhos de pesquisa na área de música. Há 6 anos que a gente vem com esse projeto acontecendo. Com essa interrupção da quarentena, né, dessa pandemia, então a gente resolveu dar continuidade através de live. Né? Então, vocês vão, a cada segunda-feira, durante essa quarentena, vocês vão ter um convidado, palestrante para debater algum tema, certo? De interesse de alunos, professores de música, certo? Hoje a gente vai estar recebendo a professora Deise Gomes, né? É a professora de piano da nossa escola. Ela vem falar sobre o tema que é do livro que ela escreveu, né? Que é da Estrada. Quem tem medo de palco? A gente sabe, né, que o medo de palco é uma coisa que aflige ao músico, né, aos profissionais da música, né, essa coisa de lidar com o público, né, sempre gera insegurança, gera nervosismo, e a gente precisa, né, de trabalhar essa coisa também do psicológico, né, do medo de palco. Então, eu resolvi, né, junto com os professores, a gente resolveu trazer a professora Deise para dar essa contribuição, né, do seu trabalho de pesquisa, né, que ela fez de mestrado, fez na Universidade Federal da Paraíba, né, e espero que vocês desfrutem da palestra, né, procurem fazer perguntas, né, enviar perguntas, né, que vai ter uma assessoria minha aqui acompanhando, anotando as perguntas, e a gente no final, né, do meio para o final, a gente vai estar respondendo todas as questões. Eu gostaria aqui convidar a professora Deise, né, deixa eu tentar convidar ela aqui. Eu estou aguardando que ela entre aqui, né, com o celular para poder fazer o convite, certo? É interessante que esse é um tema que assim me atrai muito, né? Inclusive eu já pesquisei em outra fase da minha vida, né? Há uns 8 anos atrás, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia e que o tema foi um pouco parecido com esse da Deise, né? Foi inteligência emocional na aprendizagem e performance do instrumento musical, certo? Como a nossa inteligência emocional influi na aprendizagem do instrumento e na performance, né? Pronto, agora eu vou chamar a professora. Eu não estou conseguindo encontrar JF Mendes. Tu pede para entrar? Dá para pedir? Eu não estou conseguindo encontrar aqui no.
Alô, Eneida. Daisy, você já entrou aí, né? FJ Mendes, né? Isso? FJ Mendes. Pronto. Entrei! Olá! Então, vamos iniciar agora. Isso aí, professora. Boa tarde. Boa tarde. Eu já lhe apresentei, né? Falei que você fez a pesquisa de mestrado, né, com esse tema, Quem tem medo de palco? E esse mestrado se transformou em um livro, né? Isso. Com esse tema, com esse título, né? E assim, é um prazer tê-la aqui como primeira convidada do projeto Segundas de Primeira. Né? A gente vai bater um papo aqui durante 1 hora e também abrir depois para algumas perguntas, né, dos alunos e dos professores. Né? E, assim, é um prazer imenso tê-la, viu, professora? Prazer é Bastante todo saudade, meu. né? Prazer é Bastante todo saudade meu. dessa quarentena, tá certo? Eu queria, professora, que primeiro a senhora dissesse assim, o que te motivou a fazer essa pesquisa? O que te levou a isso? Você sabe que toda pesquisa que a gente vai fazer, né, seja a nível de pós-graduação, né, a gente faz assim, pensando na gente, né, numa motivação que a gente tem, numa vontade, numa descoberta que a gente tem. Então, o que foi que te motivou a pegar esse tema do medo de palco? Certo. Primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo pela honra, né, pelo privilégio de ser a primeira, né, participante do Segundas de Primeira online, né? Nossa, é uma estratégia excelente que os professores tiveram, né, nessa época de pandemia. Nós estarmos juntos e talvez com um público até maior do que o público se estivéssemos no auditório, né? Estou feliz por essas pessoas que também não são da escola, ou ex-alunos da escola, colegas, gente que eu não conheço, né? Gente que está vibrando aí, que eu sei que são alunos de professores aqui da escola, mas é uma alegria muito grande para mim. Bom, o interesse por esse tema, né, pelo tema dessa pesquisa, foi por motivação pessoal, né? Eu sempre senti ansiedade na minha época de estudantil, na época de musicista, né, que eu estudo música desde os 10 anos de idade. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive ansiedade no momento de estar no palco. E eu acredito que essa ansiedade ela deve ter aumentado quando quando eu fiz o curso de bacharelado na universidade. Por quê? Porque enquanto eu era estudante, né, a gente tinha oportunidade de ir de curso técnico, a gente tinha oportunidade de estar no auditório tocando com outros alunos, mas na universidade isso não existia. Não existia a oportunidade da gente tocar na audição, da gente fazer masterclasses. O único momento que eu tinha a oportunidade de me expor em público era nas avaliações, que eram sempre no auditório da universidade, num ambiente pouquíssimo amistoso, né? Então isso me causava ampliava muito a minha ansiedade. E também, por outro lado, eu sou professora, né, durante já um bom tempo, então a minha experiência com meus alunos, eu sempre percebi que meus alunos eles tinham muita ansiedade, desenvolviam muita ansiedade quando eles iam se apresentar nas apresentações. E eu sempre quis, assim, como o meu interesse sempre foi grande sobre essa questão da ansiedade, meu Deus, deve existir alguma forma de diminuir essa ansiedade nas apresentações. Foi quando eu entrei no mestrado, cursei o mestrado, e surgiu esse interesse, né, para estudar sobre esse tema. Mas não o malefício da ansiedade, mas o benefício. Eu queria ajudar meus alunos a diminuir a ansiedade no palco. Porque a maioria dos estudos que eu lia, né, sobre isso, eu lia sobre os malefícios da ansiedade, o alto grau de ansiedade, né, a constatação de ansiedade, quais os sintomas de ansiedade. Então eu queria um estudo que seguisse contra a corrente, né, contra a maré. Eu queria um estudo que buscasse descobrir estratégias de amenização da ansiedade. Foi quando surgiu essa pesquisa, né? Eu fiz um estudo comparativo com pianistas,
profissionais e pianistas estudantes, nas 10 últimas semanas que eles tinham antes da apresentação para um recital. Então, eu busquei descobrir se eles sentiram ansiedade e, se sim, quais estratégias eles utilizaram para diminuir essa ansiedade. Então, foi essa a minha pesquisa. E aí, quando terminou minha pesquisa, em 2014, foi que eu tive interesse também de transformar em livro, né? Porque ler uma dissertação é diferente de ler um livro, né? Então, eu queria tornar algo mais acessível e que esse tema, ansiedade, fosse um tema mais pedagógico, que fosse de interesse tanto para pesquisadores, como para professores, como para estudantes. Então, era meu interesse de tornar o tema mais pedagógico, as pessoas tivessem interesse de conversar e não tivessem medo, né? Enfrentassem esse tema com mais, um pouco melhor, né? Com menos medo, né? Menos medo de palco. Né? Menos tabu. Isso. Pois é, menos tabu, né? Exatamente. Ninguém quer dizer que tem medo de palco. É verdade. Não é isso? Todo mundo tem, em um grau maior ou menor, mas tem medo de dizer, né? Então, é isso. Pronto. Lendo seu livro, eu vi que você se refere bastante a esses dois termos, né? Medo e ansiedade. Sempre você está se referindo a ansiedade e medo. Qual a diferença dessas duas coisas, esse conceito de medo e ansiedade? Existe uma diferença, não é? Olha, na verdade, quando a gente vai buscar nas minhas pesquisas sobre esse tema, né, eu fui sobre o tema ansiedade, eu descobri que a literatura inglesa trata esse tema stage fright, que é medo de palco, né, semelhante ao performance anxiety, né, que é a performance, a ansiedade na performance. Eles tratam esses dois temas como temas sinônimos, né? Mas, estudando mais um pouco, né, sobre isso, eu posso dizer assim, que o medo e a ansiedade, eles são reações proporcionais ao perigo. Então, eles são ativados pelo perigo, né? Claro que não, um perigo a gente pode colocar como perigo como qualquer coisa. Mas, assim, o medo, ele é algo mais objetivo e transparente. Assim, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de algo que, para mim, ele é mais objetivo. Eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo de pegar a Covid-19. Eu tenho medo da solidão. Então, eu tenho medo, o meu medo ele é mais objetivo. Já a ansiedade, ela é mais subjetiva. Ela é mais transparente. As pessoas, às vezes, sentem ansiedade e nem sabem exatamente por quê. Entendeu? Por exemplo, essa questão do isolamento social. A pessoa nem está doente, mas a pessoa tem medo de ficar doente. Então, o que é que ela vai fazer? Ela fica ansiosa querendo comprar remédio, e haja comprar remédio para a pessoa não estar nem doente, mas ela tem medo de ficar doente. Aí começa aquela ansiedade, aquela agonia, assim, Então, é subjetivo, ela é uma questão mais subjetiva. E aí, na minha pesquisa, eu uso esses dois temas como semelhantes ou sinônimos. Tanto faz eu falar como medo como ansiedade. Mas você entendeu, né, como é a questão da diferença, né? Se a gente tiver uma diferença do termo medo, do termo ansiedade, a ansiedade é algo que vem mais para o futuro. Então, quando você é algo que está para o futuro. Então, é um sentimento, que ela é caracterizada por um sentimento de insegurança. De insegurança, de aflição, de algo desagradável está para acontecer. Então, ela nega o presente. Ela só pensa no futuro, está projetada para o futuro. Então, a gente tem que colocar, será? Essa pergunta, assim, quando você tem ansiedade, será que isso vai acontecer? Nem sempre acontece. Mas a gente sempre fica no será. Será que vai ser isso? Será que vai ter aquilo? Entendeu? Tem muito essa questão de você imaginar algo fruto da sua consciência que não vai acontecer. Será que quando eu estiver no palco eu vou errar? Às vezes você já planeja o erro. Eu tenho aluno que é triste, viu? Ele já planeja o erro naquele lugarzinho, ele sempre erra ali. Meu filho, você estuda já para errar naquele lugar. Então, será que eu vou errar? Será que as pessoas vão rir de mim quando eu estiver lá no palco? Eu tenho vergonha. Então a ansiedade tem muito essa questão dos serás. E aí, posso continuar? Pode continuar.
O medo, o conceito de medo de palco, a gente poderia, ou ansiedade de palco, como eu disse que eu estou usando como sinônimo, ele é um exagerado, dos estudiosos, eles dizem que é um medo exagerado de tocar em público. Né? Assim como os outros tipos de fobia, os sintomas eles são produzidos pela ativação do sistema nervoso, que é produzido pela adrenalina na corrente sanguínea. É como se você imaginasse o corpo se preparando para lutar ou fugir. A gente não consegue se imaginar, eu nunca, claro que eu vou me imaginar que eu vou lutar ou fugir, né? Mas é como se o corpo estivesse se preparando para lutar ou fugir. E como o músico, ele normalmente, né, ele não foge das apresentações no palco, quando ele está no palco, né, ele não foge. Aí surgem os sintomas de ansiedade, que é aqueles sintomas que todo mundo já sentiu em algum momento, borboletas no estômago, boca seca, né? Que é um sintoma que eu posso dizer que é um sintoma fisiológico, boca seca, borboletas no estômago, diarreia. Você não sabe o que você comeu ontem, mas deu diarreia no dia da sua apresentação, mas isso é sintoma de ansiedade. Não tem nada a ver com o que você comeu ou não comeu. Dá vontade de urinar assim, na hora da sua apresentação. Então, isso aí são sintomas fisiológicos. Ou pode ser um sintoma comportamental. Você, há 2 semanas antes da sua apresentação, da apresentação que você vai ter no futuro, você já fica impaciente, você não consegue dormir, você fica sem se alimentar direito, isso é um sintoma comportamental. Ou o comportamento ele é algo visível, né? Ou pode ter tremor, a pessoa fica tremendo, a gente vê tanto isso nas apresentações, né, Nilson? A pessoa tremendo a perna, tremendo a mão, principalmente quem está segurando o clarinete, meu Deus do céu, como é que vai conseguir tocar? Né? Isso é um sintoma comportamental. Pode ser um sintoma mental também, a falta de concentração. Tudo decorado, eu esqueci. Né? Eu esqueci agora, então isso é um sintoma isso é um sintoma mental. Então, essas são questões assim, que a gente pode abordar sobre a ansiedade. E outra... o Dante, tem um aluno aqui que passou, Arthur Dante, eu não sei se é aluno da escola, ele falou que está ansioso porque tem um concurso a fazer. Quer dizer, a ansiedade e o medo também não é só no palco, né? O músico, a gente também tem outros ambientes que vai se traduzir em medo e em ansiedade. Às vezes é um concurso. Também tem o ambiente do estúdio de gravação, né? A experiência que eu tenho é um ambiente que também traz muito... traz medo mesmo, principalmente aquelas pessoas que não têm a experiência, né? Que vai pela primeira vez. Então, são inúmeros ambientes que o músico tem acesso, né? E pode causar o medo também, não só o palco, né? Tem estúdio de gravação, não é isso? E tem concursos, né? Você vai fazer um concurso e tem uma banca examinadora ali na frente. Meu Deus. Então a gente tem que estar preparado para todas essas condições. Isso. Agora me fala um pouco do que você observou. Você falou que foram 10 pianistas que você... Não, foram 6. 3 pianistas, 6. 3 profissionais e 3 estudantes que eu observei. Certo. Como foi? Você fez questionários, observações? Fala um pouco do trabalho com eles. Foi muito interessante essa minha... A gente chama de instrumento de dados, né? Eu primeiro comecei com entrevista, né? Eu entrevistei eles antes, durante o período que eles estavam estudando, né? Fiz uma entrevista que foi semi-estruturada, que a gente conversa sobre isso, uma entrevista semi-estruturada. Fiz um questionário de comportamento para investigar como é que estava o comportamento deles 1 semana antes da apresentação. Fiz um roteiro de estudo, eu entreguei a eles 30 roteiros de estudo para que eles escrevessem como é que eles estavam estudando, de que forma eles estudavam. E no final de cada dia eu pedia que eles dissessem, eles escreviam como é que eles estavam se sentindo naquele dia, né? E eles faziam uma autoavaliação, de uma letra A até a letra E, se não me engano, dizendo assim, se estavam se sentindo preparados, se naquele dia, se o repertório estava bom. E aí até o dia da apresentação eu pedi para que eles fizessem esse roteiro. Também um questionário de ansiedade. E esse questionário de ansiedade eu ia aplicar no dia
eu ia aplicar no dia antes da apresentação deles. Mas aí eu percebi que se eu aplicasse esse questionário, eles iam ter mais ansiedade ainda. Então eu resolvi aplicar esse questionário logo em seguida, logo depois da apresentação deles, para verificar se eles realmente sentiram ansiedade e que estágio, né, eles estava essa ansiedade. Então, através da entrevista, do questionário de comportamento, do roteiro de estudo e do questionário de ansiedade, eu descobri as estratégias que eles utilizaram para amenizar a ansiedade. Então, eu descobri que tanto profissionais como estudantes sentiram ansiedade. Mas essa ansiedade não foi uma ansiedade visível para o público, pelo menos para mim, nem para mim nem para o público, mas eles disseram que sentiram ansiedade. Entendeu? Uns em maior grau, outros em menor grau, mas assim, eles conseguiram se apresentar, né? Do começo, foram do começo ao fim, mas assim, eu consegui descobrir que uns tiveram mais ansiedade do que outros, né? Foi isso. Aí, dessas estratégias que você verificou, eu acho que deve ter estratégias incomuns entre eles, não é isso? E você verificou que todos eles utilizam. Quais seriam essas estratégias? Eu acho que serviria bem para a gente, né? Para os nossos alunos. O que é que eles fazem? Assim para diminuir, para minimizar essa ansiedade? Pronto. As estratégias que eu descobri, eu classifiquei em 3 fases, que foi porque os estudiosos eles dizem que a ansiedade ela não ocorre só na apresentação. Então, a ansiedade ela pode ocorrer semanas antes, né? Dias ou semanas antes. Então, eu classifiquei essas estratégias em estratégias de preparação, estratégias de execução e estratégias de avaliação. Então, de preparação, eu só vou citar uma de cada, né? Porque, para não delongar muito, a estratégia de preparação seria o planejamento no estudo. Então, quando você se planeja, quando planeja bem seus estudos para aquele dia, para determinado dia, quando você consegue administrar bem o seu tempo, né? Você se organiza, mesmo em meio a tantas coisas que você faz, você consegue se planejar, você tem esse cronograma de estudos. Quando chega lá perto da ansiedade, lá perto da apresentação, esse planejamento ele vai fazer toda a diferença, se você conseguiu se planejar bem, entendeu? Outras coisas, eles estudavam, né? E aí no final do dia eles passavam todo o repertório. Então eles precisam sentir essa energia, né? Porque às vezes a pessoa não estuda, não toca todo o repertório, aí quando vai tocar no recital fica cansada, porque ela não praticou esse repertório completo antes. Então isso seriam estratégias de preparação. Outra estratégia de preparação seria, eu adoro essa, que é de simulação. A gente pode dizer que é de preparação e também de execução, né? Porque quando você está com o repertório pronto, você começa a executar esse repertório no ambiente que você está, no ambiente que vai ser o seu recital, de preferência, né? Os pianistas têm muito isso, que os pianistas não têm, o piano que a gente que toca no auditório não é o mesmo da cabine, né? Então eles precisam muito dessa prática no ambiente. E os outros músicos a gente sabe que também precisa, né? Para sentir a acústica, e você até fazer essa simulação mental, você imaginar, se imaginar a plateia, imaginar você tocando, você fazer a simulação tudo mentalmente, e fazer essa estratégia de ensaio também. E outra coisa que ajuda meus alunos, meus alunos não, né? Os alunos da pesquisa, porque os alunos da pesquisa não foram meus alunos, eu quero deixar bem claro, assim, os alunos que eu usei na pesquisa foram alunos da escola técnica, inclusive eu não falei, né? Alunos da escola técnica de criatividade musical, foram alunos, mas não foram meus alunos. E muito interessante que naquela época eles criaram a chamada pseudo-audição. Não sei se você já ouviu falar nisso. Pseudo-audição, o que é isso? É você simular a sua futura audição. Então, os alunos, eles iam todos os pianistas para lá, para o espaço do auditório, não permitiam que os professores entrassem, né? Eles convidavam os professores a não entrar, a ficar de fora, e aí eles ensaiavam toda a audição como seria, do começo ao fim. E aí, no final, eles conversavam entre eles o sintoma que eles sentiram. E aí essa questão de conversar entre eles, isso ajudou muito na amenização da ansiedade.
Um deles disse que o ambiente escolar foi um ambiente muito motivador, porque deu muita tranquilidade para eles, né? A gente sabe que o ambiente lá da escola é um ambiente muito, muito motivador. E o professor dele também foi uma pessoa que influenciou muito ele a diminuir essa ansiedade. E uma estratégia de avaliação, né? A gente tem que pensar que quando termina um recital, não é o fim do músico, né? Você não se forma, você na verdade é um recomeço, né? Você está ali para outros momentos, de repente para um outro recital, tocar um recital que eu gosto muito e eu faço muita questão é que meus alunos não toquem só recital na escola, que façam onde eu puder conseguir de palco para eles tocarem, eu faço questão assim de que eles toquem, né? Que eles tenham essa experiência de tocar em outros ambientes, que eu acho que isso é muito importante. Então, avaliar, né, como foi o recital e tentar corrigir para novos episódios, né, novas experiências lá na frente. O Alexandre Barros aqui, ele participando, ele perguntou, né, se o estudo, a preparação minimiza essa questão do medo, né? Óbvio, né? Eu acho que isso é a condição sine qua non para o aluno, para o estudante, ele precisa estudar. Porque a gente vê, eu pelo menos como professor, às vezes a gente vê aquele perfil de aluno que sempre está colocando a desculpa no medo, né? Sempre coloca a desculpa no medo. Não, professor, eu sou muito nervoso, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, mas não estuda. Né? Como é que pode? Estuda, não pode. Você primeiro tem que estudar e se preparar, ter o preparo adequado, né? Porque não vem um milagre, não é um milagre, daí, né? O milagre não acontece, não. A partir daí, a partir do momento que você está mais preparado, obviamente, essa ansiedade vai diminuir. Exatamente. Eu já estou respondendo a questão. Você poderia completar aí e dizer se é isso. Eu tive a experiência agora, recentemente, de um aluno que se formou, né? Ele deu um brilhante recital, mas ele era uma pessoa, ansiosíssima. Ele teve uma crise de ansiedade, inclusive no ano do recital, não foi do semestre, se não me engano, mas ele era um aluno que sabia planejar muito bem. Ele tinha um outro curso universitário, né? Mas ele organizava os horários dele, ele encaixava tudo direitinho, ele sabia administrar o tempo dele. Então, esse planejamento, esse domínio no repertório fez toda a diferença quando ele foi dar o recital. Entendeu? Porque ele tinha, além de dominar o repertório, ele tinha prazer naquilo que ele tocava. As pessoas viam no olhar dele, na forma como ele tocava, que ele sentia prazer. Então, apesar da ansiedade, essa ansiedade não dominou ele. O que ajudou foi esse excelente trabalho, né, de preparação que ele fez. Deise, você sabe que o individual do aluno tem assim, o psicológico, né? Comportamental tem muito a ver com isso. Eu queria que você assim mais ou menos dissesse como é que influencia esse psicológico, esse comportamento do aluno, tanto na aprendizagem como na performance, né? Se um aluno mais introvertido ele tem mais dificuldade no aprendizado e isso leva também acarreta no medo, né? A relação dele com o professor, se isso influencia também na sua performance, né? O que é que você acha sobre essas questões de comportamentais do indivíduo? Porque a gente sabe que cada indivíduo tem um comportamento diferente, né? Cada aluno tem um comportamento diferente. Exatamente. Olha, essa questão da personalidade realmente é uma coisa muito séria. Tem indivíduos que são mais ansiosos do que outros. A questão da intensidade da ansiedade, ela também ela varia muito, como você falou logo no começo, né? A intensidade da ansiedade, o significado que aquela apresentação tem para a pessoa, independe da pessoa ser tímida ou não. Então, se você for solista na banda sinfônica, você vai sentir ansiedade, né? Com toda a experiência que você tem, você vai sentir ansiedade. Então, isso independe de ser tímido ou não. A questão da timidez, eu sou uma pessoa tímida. Mas eu uso estratégias a meu favor, que são úteis para mim, para eu poder estar no palco tocando. Então, isso a questão da timidez não influencia, né? Eu acho que os tímidos, eles produzem estratégia, que é aquela estratégia de você simular que você é uma outra pessoa. Por exemplo, você não é mais fulaninho, você agora é o clarinetista tampa
tampa, né? Você é o grande clarinetista, né? Você é uma pianista excelente. Então, essa questão de você simular um artista no palco, isso é uma coisa que Naná Sodré vai falar muito bem, né? Na próxima live, que eu não sei quando é que vai ser, se vai ser na próxima, mas é você simular que você não é mais um estudante, você quando está no palco, você é um artista. Então isso é muito importante. A questão da individualidade é muito séria também, porque tem uma coisa que se chama memória, eu acho que é memória RAM, né? Que são traumas que a pessoa viveu na infância ou viveu no passado, de uma coisa que foi, por exemplo, um pai, né, que disse para você, você nunca vai ser um grande músico, você nunca vai aprender, você é burro. Então, são coisas, palavras malditas no passado que ficam instaladas na mente, ficam arquivadas na mente, na memória da pessoa, que a pessoa vai levar para o resto da vida. A mesma coisa já entrando na questão do professor, né? A relação que o professor tem. Tem professores que eles acham que o aluno, ele é uma máquina de aprender, ele não tem sentimento. Né? Ele não se coloca, não lembra que ele um dia foi aluno, né? E um dia ele esteve na posição de ser aluno. Às vezes os professores, quando eles se transformam em professores, eles esquecem completamente de que um dia foram alunos. Então ele tem que se colocar na pele do seu aluno, tem que ser empático, então ele tem que ser motivador. Tem que se perguntar qual é a relação que eu tenho com o meu aluno. É uma relação boa de professor-aluno, de orientação, de motivação, ou é uma relação opressora? Por que será que meu aluno é tão ansioso assim? Será que é a minha culpa? Às vezes o professor, ele nem tem noção disso, mas ele tem que ter noção de que ele é uma grande influência na vida do aluno. Tem músicos, ex-músicos, não sei se pessoas hoje em dia que não tocam mais porque tiveram a influência péssima de professores lá atrás. Um professor disse, você não sabe tocar, você não é talentoso, por que você não deixa logo essa música? Tem professor que diz, música não dá dinheiro, professor de música não dá dinheiro, por que você não deixa logo esse curso? Né? Professor que é totalmente desmotivador. Aí a pessoa desiste. Então, se sente incapaz, né? Se sente incompetente. Essa questão da relação professor é muito séria. Certo. E me fala assim, dessa pesquisa, né? O que foi que ela trouxe assim, para você, os resultados, tanto como instrumentista, né, na performance, né, como também como professora. Ela te ajudou, fez você refletir mais? Como se deu? Como ela me ajudou, com certeza, né? Me ajuda até hoje, porque desde 2014 que eu venho conversando, venho falando sobre esse tema, porque a ansiedade ela é importante em todo tempo, né? Todo mundo sente ansiedade em todo tempo. E aí eu descobri que, como instrumentista, que se até os profissionais experientes sentiram ansiedade, por que eu não posso ter, né? Então, eu vou mais assim, nessa questão de não ir me julgando muito. Eu preciso não ter tanto auto-julgamento, tanta crítica sobre mim mesma. Porque às vezes a pessoa não vai mais para o palco porque fica imaginando o que o outro está pensando de você, né? Eu não vou tocar porque eu acho que fulaninho não vai gostar do que eu toco, da forma como eu toco, eu não estou nem aí. Chega um certo momento na idade da vida da gente que a gente não está nem aí, porque as pessoas dizem, né? Eu quero tocar, né? Eu quero fazer o meu melhor. Então, a questão da autossegurança, a questão de você ter coragem mesmo de enfrentar o palco e não pensar no que o outro vai pensar, você sentir prazer em tocar, prazer no que você faz. Se você é músico, se você está lá até hoje, tenha prazer, fique feliz com o que você faz e esqueça a crítica dos outros. E como professora, minha pesquisa influenciou porque eu percebi que a relação que eu devo ter com o meu aluno deve ser a mais motivadora, a mais orientadora, a mais tranquilizadora possível. Eu tenho que preparar meu aluno também para a dificuldade no palco. Eu costumo dizer nas minhas palestras para as pessoas que o aluno ele não vai estudar na escola de música para ser estudante de cabine, né? Um dia eles vão se colocar na minha posição, no palco ali. E isso tem que ser um prazer para ele, tem que ser uma alegria. Você estudou tanto, e agora? Vamos mostrar o que você tocou, né? Você está tocando tão bonito, você estimular o aluno. Você está tocando tão bem, vamos mostrar para os outros o que você fez, né? E eu gosto muito de ver o progresso dos meus alunos, principalmente os iniciantes, quando eles
eles sentiam ansiedade logo no começo, sentiam aquele medo, aquele nervosismo, e como eles estão fazendo bem, bonito, eu faço questão de que eles percebam isso, de que eles estão tocando bem e de que eles conseguem enfrentar, né, enfrentar bem o palco e cada dia ter mais coragem, né? E a gente pensar que não é assim, eu escrevi um livro, agora eu estou blindada de ansiedade, eu não vou ter mais ansiedade porque eu escrevi um livro, de jeito nenhum. É justamente porque eu sou ansiosa e que eu preciso desse livro. E ontem, essa semana, eu li meu livro de novo, né? Eu preciso estar sempre lendo, porque a ansiedade está presente em todo momento. E aí, as experiências que você teve, que eu tive no passado, que eu venho tendo, vão fazer toda a influência na minha vida. Então, o palco o que eu toquei no passado, né? Não vai ser do mesmo jeito que eu vou tocar hoje. Pode ser melhor, né? Se eu tive alguma coisa que não gostou, então... futuramente vai ser melhor. Tem que pensar sempre assim, a prática, tem um ditado que diz, a prática leva à perfeição. Aí eu digo, vou parafrasear, a prática leva à gestão da ansiedade, né? Quanto mais você pratica, mais você consegue diminuir essa ansiedade. Certo. Assim, na minha prática, né, a gente que é professor de instrumento, a gente não contribui muito porque é aula individual, né? É você e o aluno. O aluno está ali apresentando para você, né? Uma coisa individual. Ele não tem essa coisa do público. Mas aí eu noto que quando a gente reúne, pelo menos eu gosto de fazer isso, de reunir meus alunos para dar uma aula coletiva, né? De repente, isso é uma estratégia também que serve para eles irem praticando o fazer coletivo, né? Tá tocando para os colegas. Eu acho que isso também é uma estratégia boa. O que é que você acha? Eu acho excelente. Excelente, eles têm que tocar uns para os outros e não ter vergonha, né? Você é seu colega, né? É seu parceiro, você está aprendendo juntos, né? Então você pode aprender muito bem com o iniciante, pode aprender bem com o mais avançado, então todos estão ali para aprender. Ninguém pode colocar num grau mais elevado, todos são aprendentes, inclusive o professor, né? Todos nós aprendemos. Ô, Deise, você acha que esse é uma coisa que, como falei, né, tem individualidades, né? Tem aquelas pessoas que são altamente nervosas, ansiosas, e tem aqueles que tocam, assim, é uma coisa, eu não gosto dessa palavra inata, mas a gente vê assim, toca sobe num palco como se estivesse tocando no quintal de casa. Né? Tem isso, né? Tem uns que têm uma facilidade e outros não. Mas você acredita, eu acredito que sim, né? Já que você pesquisou sobre e fez um livro, que isso se aprende, não é? Isso se aprende. Se aprende e se desenvolve, esse domínio. Exatamente. Não é aquela coisa, não, eu sou nervoso e não vou dar para música. Exatamente. É uma coisa que é aprendida. Com certeza, com certeza. Existem os que têm mais facilidade, né, que já tocam há muito tempo, que tem, às vezes, a família ajuda muito, tem uma relação com a família muito boa, tem pensamentos positivos, são pessoas que são alegres, são extrovertidas, né? Tem a questão da personalidade, né? E tem a questão da pessoa ser perfeccionista também. Às vezes a pessoa perfeccionista, ela tem muito pensamento negativo, né? Ela nunca acha... Então, uma das profissionais que eu descobri porque ela teve um pouco de ansiedade é porque ela mesma disse, eu sou perfeccionista. A cobrança. Ela autocobrança. Ela nunca acha que está bem, que está perfeito, que saiu perfeito. Então, às vezes, tem um pensamento negativo. Esse pensamento negativo, às vezes, gera mais ansiedade do que outros, entendeu? Então, a pessoa que talvez, que esse primeiro exemplo aí de você está tocando lá, parece que não está fazendo nada, talvez não seja uma pessoa perfeccionista, ou seja, mas não se cobre tanto, né? Ele curta mais o momento. Porque o que a gente quer mesmo é curtir, né? A gente quer tocar, quer fazer música para estar feliz. Aí, de repente, a gente se depara com ansiedade que não consegue controlar, que gera medo, e aquilo se transforma em algo totalmente infeliz. Né? Pois é. É interessante essa coisa, né? Porque a gente quer fazer música para ser feliz, para curtir. Então, eu acho que o ideal é a gente chegar no palco e tá preparado e curtir aquilo ali que está fazendo. E a influência do professor é muito importante, né? O professor está sempre construindo seu artista, seu pequeno artista. Né? O seu aluno, o professor tem que ter essa consciência de que ele está fazendo um artista, ele não está ensinando apenas um instrumento, né?
Você é um futuro, o seu aluno é um futuro artista, então prepare esse aluno para isso, para ele ser feliz como artista e não ser infeliz no palco. Tem uma pergunta aqui, né, de um participante, que ele disse que a adrenalina pode servir como um fator positivo, né? Muitos artistas ele tem essa coisa da adrenalina, mas essa adrenalina ajuda de certa forma Ajuda a demais, performance. ajuda demais. Eu acho que é a parte benéfica da ansiedade, né? Imagina a pessoa que vai pular lá de bungee jump, até bungee jump que pula daquela do alto da ponte, né? Que sei lá, sabe qual é aquele? Pronto. Você acha que aquele cara não tem um pingo de adrenalina? Você acha o quê? Que ele está totalmente tranquilo? Eu não acho, não. Eu acho que ele está com a adrenalina a mil para poder pular dali, que é uma coisa que eu nunca faria, né? Eu acho que a ansiedade na dose certa, ela é benéfica. Então, a gente pode pensar que a ansiedade ela é como um sistema de proteção. À medida que você estiver no palco e você sentir que você vai estar com aqueles sintomas de ansiedade, vai estar com a boca seca, né? Isso é terrível para quem é músico, instrumento de sopro, né? Vai estar com a respiração ofegante, vai estar com o coração, batimento, mas à medida que você for tocando, você vai perceber que esses sintomas eles vão amenizando e vai estar com a adrenalina a mil, né? Que é justamente essa, a gente percebe quando o coração está palpitante, né? Vai estar com essa adrenalina a mil. E isso instiga a gente para querer tocar. É motivação, é uma motivação a mais, né? Para você querer tocar, para fazer bem. E aí, esses sintomas que estavam tão altos assim no começo da apresentação, eles vão sendo amenizados e o cérebro vai mandar esse comando para o corpo, calma, que não aconteceu nada demais. Você está indo bem, você está indo super bem, pode ir em frente, pode seguir adiante. Então é como se o corpo ele vai preparando, né? Ele vai se preparando para esses sintomas e esses sintomas vão amenizando. Mas eu acho que a adrenalina ela é sempre bem-vinda, né? Numa dose certa, né? Na medida certa. Já abrindo aqui para as perguntas, né, dos telespectadores, Jailson pergunta aqui, eu acho que a gente já respondeu, né? Se as aulas coletivas, né? Se tocar em grupo, se isso ajuda. Eu acho que isso aí a gente já respondeu. Ajuda Não é bastante. isso? É a pequena plateia, né? Você precisa ter essa pequena plateia, ela é muito importante. A Janete fala aqui, comenta que, eita, professora, esse meu problema perfeccionista, ainda bem que meu professor Fábio está me ajudando nisso. Olha aí, ela é perfeccionista demais. Perfeccionista, né? Se curta mais o momento, você tem que se curtir, sentir mais prazer, né? E se deixar errar. Só quem não erra é o YouTube. Porque lá no YouTube, né, às vezes a gente só quando quiser manter o erro, mas normalmente grava e regrava, sai aquela perfeição, né? Mas se deixa quem está ao vivo, pode errar, gente, nós somos humanos, né? O erro ele é pedagógico, né? Tem aquela estratégia de recuperação que alguém colocou aqui, eu não sei quem foi, colocaram aqui e me lembraram, que é se você errar, às vezes a plateia nem percebe que você errou, só você e seu professor. Ou então você errar, você não pode ficar se martirizando no erro lá, meu Deus, eu errei, e se descompensar, não. Errou, bola pra frente, você tem um recital, tem um repertório ainda pra seguir, entendeu? Não tem problema Certo. você errar, acontece, né? Deise, eu só queria fazer uma aspas aqui, uma observação, é que, assim, você pesquisou tudo, tem todas essas estratégias, né? Estratégias incomuns, mas também tem uma coisa que é bom ter em mente, que não existe uma receita pronta. Isso. Né? Assim, cada pessoa reage de formas diferentes. Né? Então, acho que o legal mesmo é o aluno, né? o profissional, ele se conhecer, se autoconhecer, né? Saber o que é que lhe afeta, o que não afeta. Né? É o autoconhecimento. Isso. Né? É o que a gente chama de inteligência emocional. Né? Que é o autoconhecimento, você se autoconhecer. Uhum. E ver o que é que está te afetando e evitar. Tem uma piadinha do professor, aquele Burruil Medi. Sim. Conhece, né? Que claro, sim. Aí tem um livro dele que ele fala umas anedotas de música. Aí ele fala de uma situação bem interessante. Que ele tocava em orquestra, né? É trompista, né? E
ele sempre ia aos concertos, ele chegava perto da hora do concerto, assim, faltando uma meia hora, 20 minutos para começar. Aí ele passava pela frente do teatro e sempre se deparava com toda a comunidade musical, né? Todos os amigos, tudo. E ele falava, parava para falar, e aquilo gerava ansiedade. Era. Fulano tá ali, porque tal pessoa tá ali, entendeu? Aí eu disse, não, peraí, eu tô ficando nervoso com esse negócio, tô chegando muito tarde, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar 1h30 mais cedo, vou para os camarins, não vejo ninguém, faço meu concerto, e foi uma solução simples que ele fez e que funcionou. Exatamente, exatamente. Então, são pequenas coisas assim, que você precisa pensar primeiro, né? Mentalizar e descobrir o que é que está, né, te deixando ansioso para evitar. Principalmente nessa preparação, né? Nessa preparação para a apresentação. A gente a gente nunca sabe o que é que vai fazer, né? O que é que faz, né? Como é que a gente se prepara? Se eu vou rir, se eu vou conversar. Se eu vou estar com o meu grupo de amigos, ou se eu vou estar introspectiva, né? Tem pessoas que acham que estar com um grupo de amigos é bom, você diminui a ansiedade. Tem pessoas que acham que não, tem que estar sozinho lá e me concentrando, né? Respirando, né? Fazendo a respiração e tem pessoas que agem melhor desse jeito. Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa mesmo. Exatamente. O professor Miqueias está perguntando aqui, professor Miqueias, boa tarde, está perguntando se o repertório também pode ajudar ou dificultar o aluno. Claro que pode, né? Ajuda, é muito importante. Um repertório mal estudado, com certeza, 90% de certeza que você vai ficar ansioso na hora do palco. Então, se você não sabe tocar bem nem para o seu professor, não está tocando bem nem para ele, com certeza você não vai tocar bem no palco. Né? Eu acho que ele está falando na escolha. Sim, escolha do repertório. A escolha do repertório. Se você, assim, eu acho que é interessante a gente trabalhar com um pouco de uma mescla, né? Um repertório mais desafiante, se for um recital, né? Não ficar tudo muito simples. É bom ter um pouquinho de desafio, não um desafio que seja muito grande, né? Mas eu acho que você mesclar um pouquinho de peças desafiantes e peças mais simples, né? O que eu faço muito com meus alunos no recital é que eu coloco sempre a peça mais simples, mais fácil, e eu escolho de propósito uma peça mais fácil para ser a primeira. Porque é naquela primeira peça que ele vai jogar toda a ansiedade dele ali, entendeu? Então é uma peça simples, mais bonita, bem tocada, para você já vai estar com sintomas de ansiedade, você vai estar sentindo, mas aí você vai jogar para aquela primeira peça. Né? E aí ser um gradual, você ser um repertório mais simples e vai dificultando até chegar a mais difícil no final. Ser certo. Progressivo. O professor Murilo, ele fez uma pergunta. A ansiedade e o medo de palco pode acarretar problemas de saúde, como estresse, ler ou dor? Eu acho... Pode acarretar tensão, né? Pode... Eu acho que sim. Isso tem a ver também com um repertório mal estudado, né? Às vezes a pessoa está ansiosa porque muitos dos músicos ele não tem o costume de fazer alongamentos. A gente tem que aprender que o alongamento ele é importante no começo, no meio e no fim, né? Como um exercício, né? Eu digo que meus alunos que eles às vezes tem um aluno que é ansioso para tocar peça rápida. Eu digo, olha, para você correr, você primeiro tem que caminhar. Toda pessoa que quer correr, ela tem que caminhar primeiro. Então, você caminha 100 metros, corre 100 metros, caminha 100 metros, corre 100 metros. Então, você tem que ter essa preparação, né? Mas eu acho que é você introduzir a prática de alongamentos, né? Nos seus estudos. Eu acho isso muito importante. E pode... Se você não levar isso em consideração, você pode ter... a ansiedade pode causar isso, né? Essas coisas. Mas é mais a questão do mau estudo, né? Do estudo, você estudar errado. O professor Fernando Nunes, né? Já dando boa tarde aí ao professor, ele pergunta quais os procedimentos diários para ajudar a diminuir a ansiedade. Procedimentos diários, eu acho que é a questão de você saber como estudar bem, né? Você precisa estudar bem
Professora, eu acho que está caindo Vamos aguardar um pouquinho aqui. Bem, gente, estamos aguardando aqui a professora voltar com seu vídeo. Eu acho que caiu. Né? A gente está falando Estou aqui. sobre o tema. Pronto. Voltou? Voltou. Sim, Pronto. repete, por favor, a pergunta. Os procedimentos diários para amenizar a ansiedade. Sim. O tempo que você dedica ao seu repertório, né? Você não pode estudar tanto. Digamos, professor, eu estudei 7 horas naquele dia. Como é que você consegue estudar 7 horas e você conseguir ter concentração, ter feito um estudo eficaz, um estudo eficiente? Às vezes é melhor você estudar 2 horas num dia, né? Estudar 2 horas ou estudar até 3 horas, mas fazendo essa questão de você fazer pausas, fazer intervalos, é muito importante. Você estudar meia hora, né? Ou estudar meia hora. Estuda meia hora, faz um intervalo, 5 minutos, estuda mais meia hora. Se você tem 2 horas, ou se você tem 3 horas, faça intervalos, faça alongamentos e planeje aquilo que você vai estudar para o seu dia, ou para o seu dia, ou para a sua semana. Se você tem um repertório geral, né? Repertório A, B, C e D. Então, estude o repertório A e B num dia, estude o repertório C e D no outro dia. No terceiro dia, você estuda o repertório A e C. Aí você faz esse jogo, você sai mesclando o seu repertório. Entendeu? Eu acho que você trabalhar essa questão da mescla de repertório também, ela é importante. E você fazer uma autoavaliação, eu coloquei isso no grupo dos professores, né? Você se autoavaliar, como é que você foi naquele dia, né? Como é que você foi bem, né? No meu roteiro, no meu livro eu coloco um roteiro de estudo, né? Que aí você organiza seus estudos e no final você faz uma autoavaliação dos seus estudos. A questão de você precisa se concentrar. Se você não consegue estudar concentrado, não adiantou estudar, né? É melhor você fazer um estudo técnico. Um estudo técnico que aí você estudou seus dedos, fez um estudo técnico que não precisava da sua mente, só o digital. Mas se você está estudando uma peça, um repertório, você precisa estar com a cabeça naquele repertório. Então, quanto tempo você consegue estudar concentrado? Faça pausas, né, diárias nos seus estudos, que você tem você vai ter um estudo bem eficaz, né? Professora, o tempo já praticamente se esgotou. A gente só falta 5 minutos. Eita, que pena. Uma última pergunta, passou rápido, né? Foi. Só fazer uma última pergunta, né, que a gente sabe que a gente está num momento de muita ansiedade, né? Muitas incertezas e de muito medo, né? Esse momento de pandemia, né? Isso é o que a gente vê na televisão, né? Os malefícios da Covid, né? Então, eu queria que você trouxesse assim, uma mensagem, né, para os alunos e professores, né, como a gente proceder nesses momentos, né, para minimizar essa ansiedade e esse medo que a gente passa. Você sabe que eu sou cristã, né? E na minha dissertação eu coloquei, no meu livro também, eu coloquei um texto que tem lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, isso é tão importante, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Essa paz que a gente precisa tanto nas apresentações, né? Sei que é uma época onde muita gente está vivendo em ansiedade. Sei que tem colegas nossos, né, que disseram que estão sentindo ansiedade, mas a gente tem que acreditar que isso vai passar, né? Isso não é eterno. Um dia vai passar, e se Deus quiser, está chegando mais perto aí o final disso, a gente vai se ver. E aí a minha sugestão é você criar rotinas saudáveis. Não fique o dia todo no WhatsApp, não fique o dia todo no Facebook, né? Isso é bom também, né? Ficar olhando o Facebook, olhar o WhatsApp. Mas tenha um dia mais produtivo, inicie projetos, leia um livro, né? Faça exercícios. Participe das nossas lives. Participe das nossas lives. Faça lives. Segunda-feira. Faça lives. Faça lives. Eu acho que a gente tem que usar essa tecnologia ao nosso favor, né? Então, eu acho que isso são esses meu conselho aí para quem está. Tenha dias mais produtivos, né? No final você vai ver quais são as metas que eu alcancei, né? Nessa pandemia.
certo. É isso. Gostaria de agradecer, viu, professora? Eu que agradeço. Imensamente. Pronto, então a gente está marcado aqui o ponto, toda segunda-feira, às 16 horas. Vamos ter participação de outros professores, né? Isso. Outros entrevistadores também, né? Com Deus outros quiser. temas, variados temas, né? A gente vai estar divulgando, certo, para os alunos e professores. E é isso aí. Vou encerrar a live aqui. Certo? Obrigada a todos, obrigada a todos que assistiram. Foi uma participação muito expressiva. Estou com saudade dos meus alunos e em breve estaremos de volta, né? Estaremos juntos de novo. Tá certo. Tá. Tchau. Beijão para todos. Tchau. Tchau.